noite, pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma noite de produção, fazendo aqui meus recheios, os brigadeiros. Já fiz aqui as massas. Agora eu vou terminar mais uma panelinha de brigadeiro. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço na placa de porcionar, deixar tudo no tamanho certo. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha aqui, pessoal, já fiz aqui o brigadeiro de leite ninho, assim, todo bonitinho, já padronizado. Essa placa aqui, ela tem para tamanho de 13 gramas. Agora eu vou fazer de chocolate. Aqui é a base. Já tinha usado para fazer um pouco de brigadeiro, vou usar mesmo, não tem problema. Agora eu vou só passar desmoldante. O brigadeiro tá ali, tá quase... Bom, gente, o segredo aqui dessa placa é untar bem, passar o desmoldante. Eu uso esse aqui porque ele não deixa gosto. Tem uns de outras marcas que eu já percebi, que é um tipo de óleo, talvez seja um tipo de gordura de soja, porque tem um cheiro muito forte e deixa gosto no brigadeiro. Esse aqui não deixa. Então aqui o segredo da placa é você untar bem, passar o desmoldante para que na hora que você coloca o brigadeiro ele consiga escorregar para a base. Então esse é o segredo. Vou mostrar para vocês aqui o ponto do meu brigadeiro. Ele fica assim cremoso. Eu consegui testando deixar o brigadeiro assim nesse ponto, bem cremoso. E aí eu ponho na placa, deixo ele esfriando aqui em temperatura ambiente, depois eu ponho na geladeira. E aí quando ele firmar na geladeira, eu ponho ele numa vasilha. Forro essa vasilha com plástico e aí eu coloco eles e eles não grudam no outro. Eu vou mostrar pra vocês com o que eu fiz do brigadeiro branco, pra ver como que fica. E aí assim, você pode fazer os brigadeiros na placa e fazer esse processo, né? Faz o brigadeiro, porciona, depois guarda na vasilha. Quando um cliente pedir brigadeiro, você já tem brigadeiro pronto na geladeira. Porque é uma forma fácil de você fazer e armazenar na sua geladeira. Eu só vou passar para a placa agora e eu mostro para vocês. Ó, pessoal, aqui o brigadeiro, conforme ele vai esfriando, ele vai ficando firme e mais cremoso, tá vendo? Esse brigadeiro fica uma delícia, muito perfeito, né? Então eu só vou jogar aqui na placa. Olha a cremosidade dele, é maravilhoso esse brigadeiro. E vai espalhando. Ela já estava bem untada. Passo bastante... Aliás, eu passo o suficiente, né? O desmoldante, para facilitar na hora de sair. Acaba grudando um pouquinho, mas sai super fácil. E aí, para lavar a placa, eu aproveito enquanto tá quente, sabe? Já tiro o brigadeiro e já jogo lá na pia para jogar água. Porque aí ele não fica duro, né? E aí dificulta na hora de lavar. Então eu já ponho direto, tirou daqui e já põe para lavar. Essa placa aqui tem 107 furos. Então, ó, em uma tacada você faz 100 brigadeiros, 100% de brigadeiro. Muito rápido. Compensa muito o investimento.
Às vezes a gente fica com medo de comprar porque acha que não vai dar certo, não vai conseguir dar o ponto, mas enfim. Falando da quantidade, né? A receita, ela dá certinho, ó. Sobra só um restinho. Se o brigadeiro não deixar cozinhar muito, né? Eu acho que ele passou até um pouquinho do ponto. Eu deixo ele ainda mais molinho. Então ele rendeu aqui 107. Até 120, acho que o restinho que sobra na vasilha ainda dá essa receita que eu faço. Então aqui, ó. Aqui tá grudando um pouquinho, mas eles vão saindo. Eu não gosto quando ele gruda assim na lateral. Talvez se não passar direito ele gruda. Mas, só para vocês terem uma ideia, como facilita assim a placa. Ó, gente, saiu. Alguns eu tive que empurrar, esses aqui que estão fora do lugar. Mas você percebe como eles saem, é fácil de porcionar e assim, facilita muito essa, pelo menos pra mim. Ó, isso aqui saiu tudo certinho, ó, do jeitinho da placa saiu. Eu untei bem a outra, da outra vez e eles saíram tudo perfeitinho. E aí, quando ele esfria, eu deixo esfriando aqui em temperatura ambiente e depois eu ponho na geladeira. Daí, na vasilha eu ponho assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu deixo assim, ó. E ele não gruda. Quando eu quero, eu só pego assim e boleio e ponho na caixa para entregar pro cliente. Fica assim, eles não grudam, ó. Porque ele tem o desmoldante tá nele, né, no brigadeiro, então ele não vai grudar. Ó, fica perfeito. Não desmancha, não sai o formato, assim, apesar dele estar cremoso, ó, eles ficam tudo perfeitinho, assim. Então eu deixo assim fechado na vasilha. Eu vou usar ele amanhã de manhã, eu vou deixar assim, mas eu sempre deixo, coloco a tampinha e deixo guardado assim na geladeira. Que é para uso rápido, né? Não fica nada conservado por muito tempo. Então, assim, eu faço hoje, já vem tudo amanhã. Então, eu deixo assim, facilita bastante na hora de preparar a caixa para o cliente. Aqui também, só para vocês verem, ó, aqui é bicho de pé que eu fiz. Já tá aqui tudo arrumadinho. Também é só bolear e entregar pro cliente, ó. Fica tudo arrumadinho. Amanhã de manhã eu vou montar as caixas e o que sobrar eu guardo na vasilha. E é isso. Agora eu vou deixar esfriando para depois guardar. Enquanto os brigadeiros esfriam, eu vou montar 10 quilos de bolo, gente, de brigadeiro. Então aqui tá minhas massas já prontas. Cada forma dessa daqui tem 1,2 kg mais ou menos de massa. Então eu vou fazer 2 formas de bolo, cada uma vai ser 5 quilos. Então eu ponho 1,5 kg, 1,6 kg de massa. E aí eu vou completando com os recheios. O recheio tá aqui pronto já. Também vou fazer bolos com sabor, com esse creme de leite ninho. Mas primeiro eu vou montar os dois de 10 quilos. Então, os outros que vai creme de leite ninho vai ser bolo pequenininho de 2 quilos. As massas também já tá tudo pronta.
Então, assim, as massas estão tudo fresquinho. Tirei agora há pouco do forno, então deixa esfriar um pouquinho, porque a massa quente, ela absorve mais o sabor do chocolate. Então, ela é um pouquinho quente, eu gosto de trabalhar ela assim um pouquinho morna, porque você coloca um pouquinho de calda, o brigadeiro assim cremoso, e ela absorve, ela fica com um sabor bem mais gostoso, sabe? Depois você tenta fazer isso, você pode usar até o chocolate quente também. Se a massa estiver fria, muito fria, tipo, você fez a massa ontem à noite e quer rechear hoje, faz o recheio hoje para colocar na massa, o recheio quente e colocar na massa fria. Ou se o recheio estiver frio, coloca na massa meia morninha, porque aí eles conseguem se misturar melhor, sabe? Fica um bolo bem mais gostoso. Em bolos assim, de chocolate, ou que seja assim com creme de ninho, que não vá frutas, né? Você pode usar um ou outro quente, não tem problema. O sabor fica outra coisa. Você põe na geladeira, no outro dia ele vai estar uma delícia. Fica parecendo que fica um bolo assim, cremoso, mas ao mesmo tempo firme, igual um brownie com recheio, sabe? Fica bem gostoso. Então já eu vou montar e aí eu mostro pra vocês. E também vou mostrar pra vocês, mas só amanhã, a finalização do bolo, como que eu faço de bolo. Isso é um bolo pra corte, na verdade, né? Então, é o tamanho maior que eu tenho de 5 quilos, eu faço ele quadrado pra corte. Os outros tamanhos são todos redondos. Aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, eu vou só lavar aqui os morangos, porque tem mais 3 bolos com morango pra montar. Então, já vou deixar os morangos lavadinhos, que quando eu terminar de montar os bolos de chocolate, eu já monto os de morango também. E aí, já adianta meu lado, né? Pra não terminar um e depois ter que fazer outro, ter que lavar ainda e tal. Então, eu já tô com a mão na massa mesmo, aí eu já monto tudo. Oi, gente, voltei. Tô aqui montando os bolinhos de morango. Eu comecei pelo de morango logo, porque os outros sem morango é mais fácil, né? Então, aqui é um bolo de 3 quilos que eu tô fazendo, e esse aqui é um de 4. Eu lavei os morangos, aí eu já vou pondo aqui na forma, faço uma cinta de contenção com recheio e pico os morangos assim, fresquinho mesmo. Eu não coloco para escorrer água, nada, eu deixo ele assim. Nunca tive problema. Eu acho que se coloca açúcar com esse objetivo de tirar a água do morango, eu acho que, não sei, que não funciona, né? E acho que deixa o bolo ainda mais doce, porque absorve o açúcar, né? Então, eu não faço isso. Eu coloco o morango fresquinho mesmo, higienizo direitinho e pico ele no bolo, e ele dá assim um sabor bem gostoso também na massa, do jeito que ele dá assim. A aguinha dele, você consegue ser... Acho que o ideal pra mim, né, que é a forma que eu faço, é você equilibrar. Você sabe que o morango, ele solta água, então você não vai molhar muito a massa do bolo. E aí, quando ele solta água, ele vai umedecer a massa, só que aí a massa vai se manter firme ainda. E vai ficar ainda com o sabor do morango. É assim que eu penso, né, e trabalho. Eu molho, mas sabendo que o morango vai soltar água, então eu mantenho esse equilíbrio, sabe? Aí aqui já tá cortadinha a massa, tá aqui os recheios. Eu só vou finalizar para fazer o restante. Vou fazer aqui a segunda camada. Eu queria mostrar pra vocês a textura aqui do meu creme de ninho. Olha só, ele tá um pouquinho gelado. Eu tirei ele pra só sair um pouquinho o gelado, né? Pra ele ficar mais cremoso, pra ficar mais fácil de usar na manga de confeitar pra fazer a cinta de contenção. Mas é super cremoso, ó. Não é enjoativo, bem suave. Geralmente tem clientes que não quer comer leite ninho porque é enjoativo. Mas quando eles comem, prova, eu sempre garanto que a pessoa não vai ficar enjoada.
Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com doce, mas sabendo equilibrar o doce do doce, né? Para o cliente comer e não abusar, não ficar enjoativo, né? Assim, e você vê pela cor do recheio, ele é bem clarinho. Até os brigadeiros, eles não ficam amarelado, com aquele tom meio dourado, assim, de tanto açúcar, né? Quanto mais cozinha, mais leite condensado também, e quanto mais cozinha, ele tende a concentrar o açúcar, ele vai ficando meio que doce de leite. Então, isso aí, pra mim, ele já tá doce. Eu não deixo o recheio ou o docinho ficar nessa cor. Primeiro, para que ele não chegue nesse ponto, você tem que trabalhar aí a quantidade de ingredientes, né? Fazer as combinações certas da receita e também a quantidade que você vai cozinhar. Então, assim, eu faço uma receita por vez. Aliás, são 3 receitas, que aí eu consigo deixar ele nessa tonalidade aqui, suave e clarinho. Tem um tempo certo ali para cozinhar, para manter sempre ele nessa tonalidade. E também observar o leite condensado, né? Às vezes o leite condensado ele já tá velho e ele tá com açúcar concentrado, então ele tende a ficar mais amarelado. Você pode observar quando você abrir a caixinha de leite condensado, você vai ver que um é mais clarinho quando ele tá mais novo e ele pode estar até mais líquido. E já o mais velho, ele tá mais denso, mas ao mesmo tempo ele tá mais amarelado. Então é porque o açúcar ele vai concentrando, sabe? Então é bom observar isso aí. Eu tô montando esse bolo aqui. Ele é um bolo bem pedido aqui. Essa combinação é de chocolate com massa de chocolate, né? É o creme de ninho com morangos e o brigadeiro belga. Então eu faço aqui uma camada com o creme de leite ninho, morango. E aí eu vou fechar e vou fazer a segunda camada só de chocolate. Aí fica aquela camada com creme de ninho, com morangos, pedaços de morangos e outra camada de chocolate. Fica uma combinação perfeita. É super pedido aqui esse bolo. E aí a finalização dele eu faço no dia seguinte, que essa aqui eu já postei aí no short. É chocolate, tem um creme branco escorrendo e tem morangos e brigadeiro em cima. Ele fica bem bonito também. Quero mostrar pra você também a cremosidade do brigadeiro. Olha isso aqui. Super cremoso. Fica uns pedacinhos de chocolate, mas fica muito cremoso esse brigadeiro. E aqui o mesmo brigadeiro que eu recheio o bolo, eu cubro o bolo também, porque ele é bem cremoso, muito gostoso, bem suave, mas você sente assim o sabor do chocolate, que é uma delícia, muito bom, super cremoso. Agora eu tô finalizando aqui essa camada. Já pesei aqui a quantidade certa. Aí ficou lá a camada de creme de leite ninho, morangos e essa daqui de chocolate. Aí só vou colocar o último disco e fechar. E aí amanhã finaliza. Fica perfeito, não tem como ficar enjoativo, nada, tudo muito bem equilibrado. Ó, gente, agora eu tô aqui com minhas massas pra fazer o bolo de 5 quilos. 5 quilos cada um, né? Então, só vou cortar. Cada uma delas eu corto no meio. E aí eu junto 3 massas em cada forma. E aí, totalizando no final, o bolo montado, finalizado, né? Depois que cobrir, finalizar tudo bonitinho, chegar aos 5 quilos. E aí eu uso essa forma aqui, ela é uma forma quadrada, ela é 25 por 25 e a altura é 10 centímetros de altura. As outras são redondas lá,
A de 4 quilos é aro 23 por 10 de altura. E a de 3 quilos é aro 20 por 10 também de altura. E a de 2 quilos, o aro é 17 também por 10 de altura. Agora eu vou cortar o meio para começar a montar os bolos para amanhã. Aí, pessoal, já cortei aqui a massa. Como é um bolo grande, e por fazer já várias vezes, eu acabo fazendo dessa forma. Passo uma cinta de contenção, uma altura aqui que eu já sei que é só preencher com o restante do recheio, que vai dar o peso certo, né? Então eu consegui padronizar dessa forma para não ficar pesando tudo toda vez. Então eu faço essa cinta e vou preenchendo com os recheios. Vou colocando até dar a altura que eu marquei com a cinta de contenção. Eu vou só espalhando depois. E assim eu vou fazendo com as outras camadas, até igualar. Ó, gente, já porcionei aqui, ó, a quantidade para cada bolo. Só vou espalhar e pôr a última camada de massa e pôr na geladeira para finalizar amanhã. Bem cremoso esse chocolate, fica uma delícia, gente. Dá pra ver o brilho, né, a cremosidade dele. É um bolo de brigadeiro bem equilibrado, bem gostoso, com a bola de sorvete. Esse bolo de chocolate, nossa, fica perfeito. Bom dia, pessoal. Já tô aqui na ativa, finalizando os bolinhos que tem montado ontem. Esse aqui é o bolo de 4 quilos e esse é de 3. Então já tá quase finalizado. Só vou pôr os morangos em cima, já lavei eles. E agora eu vou secar para pôr em cima. E aí pôr na caixa, deixar na geladeira para finalizar o restante e entregar aos clientes mais tarde. Tá prontinho. Eu ponho o morango por cima e umas raspinhas de chocolate só para dar um charme. E fica assim. Agora eu vou guardar e pôr na geladeira. Agora eu tô aqui finalizando esses bolos de 2 quilos, que é de creme de ninho e brigadeiro. Já tô adiantando os dois de uma vez só, porque agiliza, né? Como são do mesmo sabores, é a mesma finalização, então eu já faço tudo de uma vez. Acabei já de finalizar. Já tô pondo aqui na caixa. A caixa eu compro também no tamanho 28 por 28 e 10 de altura, porque aí o prato do bolo ele fica grudadinho e na hora que pôr no carro ele não fica balançando, tá vendo? Então eu peço pro cliente colocar no assoalho, no chão do carro, e aí o bolo vai firme, fechadinho. E aqui eles andam, viajam, vão pro litoral, vão pro interior e chega inteirinho o bolo, mesmo cremoso e molhadinho, e chega estruturado. E é isso aí. Agora eu vou pôr na caixa, o outro, fechar e pôr na geladeira, junto com os outros. Oi, gente. Tava aqui montando minhas caixas de doce. Essa caixa vem um berço assim, onde as forminhas vão tudo encaixadinha.
para não revirar no transporte. Então aqui eu deixo tudo padronizado, só vendo as caixas assim de 50, porque é assim que eu já compro. Então o cliente pode montar a caixa com sabores da escolha dele, variado. E aí vai tudo bonitinho, fechadinho, encaixadinho e chega perfeitinho lá pro cliente. Eu já deixei os docinhos aqui pronto, boleei, tava na geladeira. Enquanto eu montava a caixa, aí já estão aqui prontos, só vou colocar nas caixas agora, os docinhos. Esse aqui é o docinho branco, que eu faço com a mesma base do de ninho e coloco granulado de chocolate branco. E esse aqui é o de chocolate. Tô aqui montando as caixas, já coloquei os sabores. Agora eu vou pôr esse aqui do bicho de pé. E essa outra caixa vai ser de ninho com Nutella. Então, só vou encaixando assim. Esse aqui de bicho de pé eu coloco granulado branco. Fica muito bom essa combinação do docinho de morango com chocolate branco. Fica muito perfeito. E ele fica bem cremoso. E aí o chocolate branco, ele dá uma crocância assim, sabe? É uma mistura de textura muito gostosa. Eu tô filmando aqui com a mão porque o meu suporte quebrou. Não sei como, ou foi, desencaixou, não sei. Por isso que eu tô filmando assim. Eu vou terminar aqui rapidinho, porque já são 9h20. E aí o cliente vai vir pegar agora 11 horas. Só pra me adiantar aqui rapidinho, aí eu mostro pra vocês quando tiver finalizado. Já terminei aqui os docinhos. Agora só vou fechar. Esse aqui é um pedido, na verdade, acompanhado do bolo de morango que foi montado, que finalizei agora há pouco e mostrei pra vocês. Foi um bolo de 4 kg e 200 docinhos. A cliente vai vir pegar já. Já vou fechar a caixa e juntar ali com o bolo que tá aqui na geladeira para entregar para ela. Fica tudo bonitinho, tá vendo? Essa caixa valoriza bastante o produto, ele fica bem visto, né? Aqui na caixa de Nutella, para não grudar a tampa, eu ponho essas travinhas aqui, ó, que aí dá não acontece de grudar a tampa na Nutella. E aí não suja a tampa e não estraga também o docinho. Então é uma forma de chegar ainda mais arrumadinho lá para o cliente, os docinhos. Além deles estão encaixadinhos, não vai acontecer de sujar a tampa e não tirar a Nutella do docinho. É importante a gente ter esse cuidado, né? Entregar sempre tudo muito impecável para o cliente. Esse cliente é um cliente novo e está fazendo essa compra de R$700 e simplesmente confiando numa indicação do meu produto. Tá tudo aqui arrumadinho na geladeira. Alguns já finalizados, falta finalizar outros bolos, tá na outra geladeira. Tem outra parte aqui da casa que eu coloquei, arrumei para deixar outra geladeira. E aí eu vou pegar lá, finalizar para deixar aqui, para facilitar na hora de pegar e entregar pro cliente. Ó, pessoal, agora eu tô aqui finalizando o bolo.
Esse é um dos bolos de 5 kg, são 2 dele, que eu montei ontem à noite e mostrei pra vocês no vídeo. Agora eu tô finalizando aqui, eu passo aqui a cobertura com o mesmo brigadeiro. Só que aqui o brigadeiro eu deixei ele em temperatura ambiente, né? Eu fiz uma nova receita para deixar ele esfriando em temperatura ambiente, porque ele frio fica mais maleável, né? E também para facilitar na hora de cobrir o bolo, eu deixo um pouquinho no freezer para ele ficar firme e aí não ficar descascando aqui a massa, né? Então aí eu vou passando, espalhando com todo o bolo, cobrindo, e depois eu faço a finalização com a manga de confeitar, usando esse bico da Wilton, o número 1. Eu acho que é que é o bico pitanga. E aí quando eu terminar eu mostro pra vocês. Não dá pra me segurar porque o meu suporte quebrou, e aí pra segurar, fazer filmando com a mão fica ruim. Mas eu mostro pra vocês quando finalizar, tá? Então fica assim, ó. É uma decoração simples, que é pra ser um bolo pra corte, né? Então aqui eu vou colocar raspas de chocolate. E essa é a finalização. Aí eu vou fazer o outro, vai ficar aí o bolo, 2 bolos, 5 kg cada, formando 10 kg. É enorme, ele até passa de 5 kg. Tá prontinho aqui. Já montei a caixa, vou pôr dentro e deixar na geladeira. Já já o cliente vem pegar. Aí, pessoal, já finalizei minhas entregas, aliás, as encomendas, né? Já finalizei tudo. Tô só esperando o restante dos clientes vir retirar para poder entregar, terminar todas as entregas. E aí agora eu tô dando um tapinha aqui na cozinha, vou lavar ali a louça, limpei o chão, a mesa. E aí vou deixar tudo limpinho para começar a fazer a produção de amanhã. Hoje é um sábado, amanhã tem ainda uns pedidos, tem 5 pedidos só. Então eu vou deixar aqui limpinho para começar a fazer as coisas para amanhã. E aí eu mostro um pouquinho para vocês. Aí vai ser um outro vídeo, tá? Esse eu tô encerrando. Eu espero que vocês gostem e tchau!